Boa noite. Começa agora Palavras Cruzadas Brasil, o programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab nasceu em São Paulo em 1960. Formado em Engenharia Civil e Economia pela Universidade de São Paulo, USP, Kassab fez parte da campanha presidencial de Guilherme Afif Domingos em 1989, ainda pelo PL, atual PR. Em 1992, exerceu o primeiro cargo público como vereador. Em 1995, já no PFL, o atual DEM, foi eleito deputado estadual. Durante a gestão do então prefeito Celso Pitta, foi secretário de Planejamento em 1997 e 98 e foi responsável pelo plano diretor da cidade de São Paulo. A partir de 1999, foi eleito deputado federal por 2 mandatos e renunciou ao cargo para compor com José Serra, do PSDB, a chapa para a Prefeitura de São Paulo, quando então tornou-se vice-prefeito. Ocupou a prefeitura quando Serra saiu para candidatar-se governador e, em 2008, foi eleito prefeito de São Paulo. Em 2011, deixou o DEM e fundou o PSD, Partido Social Democrático, que posteriormente se tornou aliado do PT. Foi ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff e um dos seus últimos aliados. Faltando poucos dias da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, liberou a bancada do PSD para votar como quisesse e deixou o governo. Semana passada foi nomeado como ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações no governo do presidente interino de Michel Temer. Para entrevistar o ministro Gilberto Kassab, nós convidamos o jornalista André Meulmeistein, diretor das revistas Tel Aviva e Teletime News, Elvira Lobato, jornalista especializada em telecomunicação e radiodifusão, e convidamos também o jornalista Eric Decatti, repórter do jornal O Estado de São Paulo, e ainda a comentarista da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Você pode acompanhar o Palavras Cruzadas pela Rede Pública de Televisão, pela TV Brasil Internacional e pela internet no endereço tvbrasil.ebc.com.br. O programa é transmitido pelas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, nesta mesma quarta-feira, a partir das 11 da noite. E pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, amanhã, quinta-feira, às 9 da noite. Palavras Cruzadas começa agora. Boa noite, ministro. Boa noite, Marcum. Queria começar pelo seguinte, essa fusão de ministérios, juntar ciência e tecnologia e inovação com comunicações, não cria um ministério com atribuições demasiado? Comunicações não é um apêndice pequenininho, né? Tem grandes empresas envolvidas, a questão da internet, tem, entre outras coisas, o maior número de reclamações no PROCON pelo serviço oferecido pelas empresas desta área. Como é que se junta tudo isso? Marcum, primeiro registrar a satisfação de estar aqui com vocês, participando dessa entrevista. O que movimenta, o que mobiliza um ministério, em especial são as secretarias, são as autarquias, são as empresas, todas elas coordenadas por um ministro em geral, e esse ministro, em conjunto com os outros ministros, submetidos à liderança do presidente da República. Quando você soma 2 ministérios, e no caso são 2 ministérios que não têm incompatibilidade entre os temas eles têm alguma afinidade, você apenas faz com que um ministro tenha mais secretarias, e no caso, sob a sua coordenação. No caso específico, nós tínhamos, somando as secretarias do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações, tínhamos 7 secretarias. Teremos 5 secretarias. E, evidentemente, todas as estruturas paralelas que estão integradas com os ministérios, não é? Seja de uma maneira parceira, ou seja, ligadas diretamente, subordinadas ao ministro ou às estruturas dos ministérios que hoje se tornou um ministério só. Eu não vejo incompatibilidade nem dificuldade, até porque
nós temos que pensar no governo como um todo. E fica mais fácil nós administrarmos o governo 23 ministérios do que 39 ministérios, que era o número inicial de ministérios quando se iniciou há 2 anos e meio atrás o mandato da presidente Dilma. Então eu estou de acordo com essa mudança, eu acho que ela foi positiva, eu acho que todos os governos estaduais, as prefeituras deveriam seguir esse modelo de enxugamento para que nós possamos, em primeiro lugar, dar o exemplo. Eu acho que a questão não é apenas de corte de gastos, até porque o corte de gastos, ele comparativo à questão da racionalidade da administração, ele é menos importante, porque ele não é tão expressivo. Mas a boa gestão acarreta a economia de recursos. E nós vamos, com essa fusão, ter uma qualidade na gestão, tenho certeza absoluta, não apenas nesse novo ministério, mas no governo como um todo. Ministro, o governo Temer, em uma semana, está enfrentando muitas insatisfação de muitos setores com essas mudanças, né? Na estrutura governamental. Na sua área especificamente, a preocupação está vindo da área científica, dos pesquisadores, a Academia Brasileira de Ciências já se pronunciou, e o receio deles é que a área de comunicação e outras áreas de custeio acabe consumindo os recursos da área de ciência e tecnologia, que eles acham que já eram escassos para as demandas. Como é que você vai administrar? O montante orçamentário de cada área será preservado ou você vai jogar tudo num caixa único agora? Que é o receio deles, perder recursos com essa fusão. Tereza, em primeiro lugar, eu quero registrar que é compreensível a preocupação das áreas envolvidas, seja com a gestão do então Ministério das Comunicações, como do então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a preocupação sempre existe em relação a recursos, em relação à priorização de áreas, em relação ao apoiamento político, mas eu posso dizer para você, e falo com bastante humildade, que eu posso estar errado, mas o meu sentimento é que, passados alguns dias já da consolidação desse novo ministério e depois da indicação do ministro, o convite feito, o aceite do convite, a posse, as estruturas estão já bem tranquilas, bem mais tranquilas. Eu tive a oportunidade nesses dias, até porque é meu papel e minha obrigação, de procurar os mais importantes parceiros, seja dentro da infraestrutura, seja aqueles que são parceiros dentro das entidades, das organizações, que em especial no então Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje existe uma tranquilidade maior ou uma intranquilidade menor de parte deles. Todos perceberam que não haverá privilégios, não haverá definição em detrimento de outras áreas, não é? E que as coisas continuarão como antes, com os mesmos orçamentos e, ao contrário, com mais peso político. É um ministério que se tornou mais pesado. Eu acredito que as suas demandas serão melhor consideradas, melhor atendidas, terão uma repercussão melhor junto à opinião pública, junto aos meios de comunicação, e com o resultado dessa transformação, nós teremos uma qualidade melhor, uma eficiência maior das ações desse novo ministério. Eu estou muito confiante, em primeiro lugar, quanto ao acerto da fusão como um todo e quanto ao acerto da fusão desses 2 ministérios. Eu praticamente tomei posse anteontem, segunda-feira. Eu estou hoje concluindo meu 2º dia de governo de ministério. Eu tive a oportunidade no final de semana, em São Paulo ainda, receber diversos agentes dos 2 ministérios, seja da vida pública, iniciativa privada, da academia, de empresas, e eu acredito que as conversas tenham sido muito positivas. Há hoje uma perfeita compreensão de que não haverá nenhum prejuízo das funções, dos projetos desenvolvidos em ambos os ministérios, e ao contrário, eu até acredito que hoje já passou a haver até mais confiança do que tinha no passado recente. Ministro, o senhor disse que não vê muita incompatibilidade nessa fusão, mas
que vantagens, que sinergias existem? Por que fundir esses dois ministérios? Qual a meta que o senhor tem em termos de ou redução de custo? Não sei. Primeiro, registrar que a meta é do governo, não é? Eu sou um mandatário, né, dessa definição e de acordo plenamente com o que foi definido. Quando eu falo que haverá um saldo positivo, é porque eu acredito no enxugamento da máquina. Um número muito grande de ministérios distancia a estrutura, não apenas do presidente da República, mas dos principais ministérios de apoiamento às estruturas paralelas, que são o núcleo duro do governo, não é? A operação de qualquer governo. Ministério da Fazenda, do Planejamento, não é? Casa Civil. E isso vai nos permitir ter mais peso, ter mais frequência na relação e com certeza isso vai resultar numa eficiência maior das ações do trabalho. Mas o governo já possui uma meta, quer dizer, uma meta seja de redução de despesa, de redução de quadro de pessoal? O senhor já tem alguma meta para Não, cumprir? a meta é reduzir ao máximo. A medida provisória foi publicada no dia da posse. É evidente que essa medida provisória que promoveu a fusão, ela não tem o objetivo de ser definitiva. Nós vamos agora propor o aperfeiçoamento, não é? Com certeza nós teremos inúmeras funções que perderão seu sentido acontecer em duplicidade, não é? Vamos pegar o caso aqui. Eram 2 ministros, 2 salários de ministros, não é? Motoristas para 2 ministros, secretárias para 2 ministros. Vamos pegar só a estrutura do gabinete do ministro. É evidente que isso será reduzido, muito possivelmente, pela metade. E assim em todas as áreas de apoiamento, não é? Área jurídica. Então, eu já tive a reunião com a área jurídica dos 2 ministérios. Já criei a figura de um coordenador que irá propor nos próximos dias o novo núcleo jurídico do novo ministério. Já fiz isso com o atendimento parlamentar. Já me reuni com os atuais secretários de ambos os ministérios, não é? E eles aqui eu quero registrar publicamente o meu agradecimento, porque tenho recebido de todos eles total apoio nessa transição, para que tanto é que eu não me preocupei ainda com os novos secretários. Já estou conversando com os atuais, ver quem tem interesse em continuar, conversando com eventuais ocupantes da nova secretaria, não é sem nenhuma pressa. Eu devo isso aos atuais secretários que têm tido muito espírito público nessa transição e que têm nos ajudado muito nessa também conversa da definição e consolidação do papel das novas secretarias, para que a gente possa potencializar ao máximo a ação delas e enxugar ao máximo os recursos humanos e administrativos disponibilizados no passado recente para as 2, que agora serão para uma só, no caso de aproximação de ações das secretarias que haverá em alguns casos. Ministro, alguns integrantes do Palácio Planalto têm se queixado nesse momento, nessa primeira semana, do fato que não é um governo, não teve uma transição para esse governo. Então eles estão pegando já os dados ali meio que em cima da hora, enfim, tomando conhecimento de muita coisa que aconteceu no outro governo, para a partir de então anunciar possíveis mudanças. Como é que o senhor pegou a sua pasta? Alguns chegam até a falar que houve alguns dados que foram apagados, enfim. Como é que o senhor pegou essa pasta e que previsão que o senhor faz para anunciar possíveis mudanças na estrutura da sua pasta? Eu quero dizer que nesses primeiros dias, e é compreensível, eu estou com 2 chapéus em 2 cadeiras, que eu estou fazendo a transição do governo passado para esse governo em 2 ministérios, simultaneamente promovendo essa fusão. São 2 ministérios muito importantes e a pressa é inimiga da perfeição. Não tem por que fazer em 2, 3 dias. Se precisar fazer 5, 6 dias, o importante é que seja bem feito. Estou também fazendo a transição no Ministério das Cidades, procurando dar todo o apoio ao ministro Bruno, que assumiu lá o cargo. Alguns companheiros, inclusive, que virão conosco trabalhar no novo ministério, ainda estão à disposição do ministro e, portanto, essa é a razão de eu estar indo está parecendo aquele malabarista cheio de
de pratos balançando e verdade, correndo um atrás do outro. Mas o ministro Bruno é uma excelente pessoa, com uma formação muito boa, conhece os assuntos das cidades e tenho feito até muito pouco porque ele realmente está muito bem preparado. E aqui no Ministério, tanto da Ciência e Tecnologia quanto das Comunicações, quero registrar que tanto o ministro Pancera quanto o ministro André Vargas deixaram todas as suas equipes, inclusive os secretários executivos, que até hoje ainda estão colaborando conosco já há alguns dias. Então está havendo transição lá, né? Total. Eu quero publicamente, já registrei isso para o presidente Temer, não tenho tido nenhuma dificuldade nessa transição, muito pelo contrário, estou sendo muito apoiado. André. Uma pergunta bastante prática. O Ministério das Comunicações ele tinha atividade de formulação das políticas, mas também uma atividade cartorial bastante importante, inclusive com dezenas de milhares de processos em atraso. São, se não me engano, mais de 70 mil processos acumulados no Ministério. Processos principalmente ligados à questão da radiodifusão, mudanças societárias, aumento de potência, de transmissor, enfim, uma série de processos. Tudo que é relacionado à radiodifusão passa por esse cartório do Ministério. Tem processos de 30, 40 anos acumulados lá. O senhor leva esses processos para o novo Ministério? Como é que eles serão tratados? Ou eles serão transferidos, como vem se aventando, para a Anatel, né? E aproveitando, queria perguntar como é que o senhor vai tratar ou lidar com a Anatel, se a Anatel assume um outro papel, assume mais responsabilidades que eram do Ministério. Como é que fica esse equilíbrio e também em relação ao orçamento da Anatel, que a Anatel hoje já está numa situação bastante apertada, se tiver que assumir essas responsabilidades, vai precisar de mais recursos também. O problema de recursos é um problema muito sério no Ministério. Agora há pouco eu fui na posse do Serra, no Ministério das Relações Exteriores, e tinha uma série de autoridades lá. E ele citou só uma. Ele falou: quero aqui, ao cumprimentar todas as autoridades, cumprimentar o ministro Romero Jucá. Aí foi uma gargalhada geral, falou assim: eles entenderam por quê, né? Porque aqui a situação está feia, se tem um ministro que eu vou precisar é do Romero Jucá. Na verdade, o que ele quis dizer com isso, brincadeiras à parte, a situação está difícil, temos que, todos nós, ter consciência que nós não teremos os recursos disponíveis para que todas as nossas metas possam ser atingidas. Vai ser fundamental os ministros não errarem nas suas priorizações e, dessa maneira, passa a ser muito importante o planejamento plurianual dentro de cada ministério, para que as pessoas entendam que os problemas são de conhecimento, vão ser enfrentados, mas que conheçam o cronograma, para que não haja frustrações. Eu acredito, eu fui prefeito de São Paulo, o Marcon acompanhou bastante lá a nossa gestão, e na cidade de São Paulo, durante 7 anos eu fui prefeito. E eu aprendi o quanto é importante você sempre falar a verdade. E você, quando tem uma medida que pareça impopular, mas se você tiver convicção que ela é correta, o caso da Cidade Limpa, por exemplo, São Paulo é a cidade mais poluída visualmente do mundo, passou a ser a cidade menos poluída, com custo zero, que foi uma das grandes marcas da minha gestão, aonde não teve nenhum custo e uma receita de quase 300 milhões de reais com a multa. Quer dizer, um dos melhores projetos ainda a cidade arrecadou em vez de gastar. Então, o que eu quero dizer? Que você acerta quando aponta esse como um grande problema do Ministério, do antigo Ministério das Comunicações. Eu acredito que, para resolver essa questão, nós temos que atuar em 2 frentes. Primeiro, ver como nós podemos tornar mais leve o Ministério. Como nós podemos tornar mais leve o Ministério? Nós podemos e devemos fortalecer muito a Anatel, porque a Anatel ela pode absorver muitas funções do Ministério que já estavam previstas quando da sua criação e até hoje não foram transferidas. E é normal isso, é compreensível, porque as pessoas, a burocracia, por questões de insegurança, sempre tem medo, tem receio de perder funções. Então eu quero registrar que uma das minhas prioridades será fortalecer a Anatel e será fazer um trabalho com muita profundidade de reforma administrativa para que tenha maior celeridade o atendimento às funções que se relacionam com a opinião pública. Você sabe que o nosso ministério, ele trata com um universo muito grande de pessoas. Você citou o número aí, números muito expressivos, 70, 80 mil processos, porque
você lida direto com o consumidor. O call center da Anatel, ao que me parece, é o call center mais demandado do país. Não é? Então, nós temos que realmente nos esforçar para aperfeiçoar a gestão. O foco será o consumidor. O foco será trazer bem-estar, trazer reconhecimento do consumidor ao governo. Por outro lado, ao pensar no consumidor, nós não podemos apenas trazer para nós essa relação direta com o cidadão. Nós temos também que trazer a segurança para o investidor. Não há país no mundo que consiga o seu desenvolvimento em telecomunicações, diferente de pesquisa, depois a gente pode falar, tecnologia, sem a participação do capital privado. Então nós temos que saber coibir os exageros. O empresário ele tem que ter os seus limites, mas ele tem que ser incentivado a investir. Ministro. E esse ponto de equilíbrio nós podemos conseguir. Nós vamos fazer um rápido intervalo, palavras cruzadas para agora, e voltamos daqui a instantes. Esse programa está sendo gravado, mas você pode mandar o seu comentário, sua crítica, sua sugestão pelo portal da TV Brasil, pela página do programa no Facebook e pelo Twitter. Sua participação é sempre bem-vinda. A gente volta já já. Volta com Palavras Cruzadas, hoje entrevistando o ministro Gilberto Kassab. Nós convidamos os jornalistas André Meurmeister, diretor das revistas Tela Viva e Teletime News, Elvira Lobato, jornalista especializada em telecomunicação e radiodifusão, e Eric Decati, repórter do jornal O Estado de São Paulo, além da minha colega e comentarista aqui da TV Brasil, Tereza Cruvinel. Ministro, o senhor deixou aí uma ponta solta na resposta do André. Eu queria saber o que mais o senhor tinha a dizer sobre essa questão de transferência de atribuições para a Anatel e cobertor curto. Coroar a resposta, Marco, com o tema transparência. Nós não podemos deixar de transmitir as nossas dificuldades. É evidente se existem esses números que eu não posso aqui atestar, porque estou chegando agora, mas o André acompanha com muita proximidade tudo o que acontece. Com certeza deve ser algo próximo. Se você tem um atraso na avaliação de processos, deixando na fila 70 mil processos envolvendo milhares de pessoas ou milhões, é evidente que algo está errado. Mas, às vezes, não é dentro do Ministério. É a falta de apoiamento, a falta de políticas públicas corretas que possam, por exemplo, fortalecer a Anatel, com isso tornar mais leve o Ministério. Tudo isso será foco da avaliação da nossa equipe, mas o principal é transparência. Na hora que nós transmitimos para o público as nossas dificuldades, é mais fácil conquistarmos apoio para conseguir recursos, conseguir apoio para solucionar esses problemas. Elvira. Ainda nesse tema levantado pelo André, eu me lembro que quando o Sérgio Mota assumiu o Ministério das Comunicações, em 95, era o primeiro ministro, com o super-ministro. Início do governo Fernando Henrique. Ele disse num evento em São Paulo que tinha 50 mil processos acumulados, administrativos acumulados no Ministério. São processos não relativos ao consumidor, ao usuário, mas relativos às outorgas de radiodifusão. Transferência de propriedade, mudança de potência de rádio, principalmente. Então, o número que ele dá agora mostra que, passado 20 anos, a situação permanece. Tem se falado que o Ministério iria transferir parte dessa responsabilidade da radiodifusão para a Anatel, que esse seria um passo novo. O senhor tem pensado nisso? Isso realmente deve acontecer? Primeiro, Elvira, precisamos reconhecer que a Anatel ela está melhor aparelhada para alguns modelos de atendimento do que o Ministério. Ela tem mais agilidade, uma agência tem mais agilidade, tem mais quadros. Então, eu defendo sim que a gente possa transferir para a Anatel o maior número possível de atribuições, compatível com as funções da Anatel. Não vamos esvaziar o Ministério. E isso vai nos permitir ter melhores resultados do Ministério. Mas vale ressaltar, você citou aqui o ano de 95, um número de 50 mil processos, e agora o mundo mudou, de repente 50, 60 mil processos hoje seriam 10 mil processos há alguns anos atrás. Então eu não quero nem avaliar sobre questão numérica. Eu quero dizer que eu estou plenamente consciente de que a Anatel precisa ser fortalecida, não apenas
no sentido de dotá-la de melhores instrumentos de gestão, mas também na transferência de algumas responsabilidades que estão no âmbito interno do Ministério. O ministro, muito se falou nos últimos tempos em atualizar esse marco legal da radiodifusão, que é uma lei de 62, Elvira? 62, e que está assim, em descompasso com as mudanças tecnológicas que ocorreram, né? Então, é uma nova regulamentação, não confundir com regulação de mídia, mas uma nova regulamentação do setor, né? Mas que até acaba impactando também a forma de comunicação com a sociedade. Então, outorgas, tem questões importantes nas outorgas, por exemplo, o mundo político vai continuar podendo ser, os políticos poderão continuar recebendo outorgas. Já não podem, né? Tem propriedade cruzada, vários outros aspectos. O senhor, que é um homem do Congresso também, o senhor pretende abraçar essa discussão, essa atualização necessária do marco legal? Aprendo, você mesmo disse, necessária, eu estou de acordo. É fundamental que avance, é fundamental que, em conjunto com o Congresso Nacional, a gente possa estabelecer uma proposta. É um tema de vital importância para a organização das comunicações do Brasil, ao lado, evidentemente, da internet, que surgiu nas últimas décadas e que precisa e será, da nossa parte, a prioridade absoluta dentro das nossas ações. A internet hoje é a grande aspiração do cidadão, seja o cidadão simples, seja o cidadão grande empreendedor, seja o trabalhador, seja o mega empresário, seja o médico, o professor, a criança, o jovem, o adolescente. Então, nós daremos uma prioridade muito grande à questão da expansão, não é, do consumo da internet, e em relação à facilidade de acesso, em relação a custo. Mas isso não envolve uma questão complicada, que é o fato de que, digamos, a internet, ou principalmente, vamos dizer assim, a distribuição do sinal da internet é uma atividade privada, né? São as empresas de telecomunicação que, de alguma maneira, fornecem isso, seja por cabo, seja por rádio, seja por celular, etc. e tal. De outro lado, essas empresas alegam que o governo, ao tentar empurrar para elas a responsabilidade de fazer a entrega naqueles lugares onde esse negócio não dá dinheiro, compromete o jogo. Isso quer dizer que nós vamos precisar encontrar fontes de financiamento para essa expansão. Não é? Elas têm total razão. Eu acho que precisa haver muita clareza nessa questão. As empresas são fundamentais, elas vão continuar, elas são o principal pilar de sustentação do modelo de comunicação no Brasil, em qualquer país do mundo hoje. Sim. E nós vamos ter que encontrar esse ponto de equilíbrio, ou melhor, novas fontes de financiamento para que a gente tenha a expansão, porque essa preocupação das empresas, ela é legítima, ela é mais do que compreensível. Até por isso que não avançou como deveria avançar. Quase nas vésperas aí da votação do impeachment da ex-presidente, da presidente, afastado. O ex-ministro das Comunicações lançou aquele programa Brasil Inteligente, para levar a internet em banda larga, em velocidade alta, para 70% dos municípios, 128 mil escolas. Eu vi alguns empresários dizendo que é o seguinte: olha, isso é muito bonito, mas com que recurso? Então, eles falam que isso é um projeto de 100 bilhões de reais. Então, o senhor pretende manter esse projeto? É o que eu estava dizendo agora há pouco. Primeiro, você lembrou bem, é um projeto que foi lançado. Um projeto que, no caso de ser perfeito, a sua implantação é por anos e anos. Então, eu não conheço projeto de grande abrangência que não passe por aperfeiçoamentos ao longo da sua implantação. Esse projeto é evidente que deve ter uma série de méritos, então nós jamais deixaremos de considerá-lo. O que faremos desde já é de uma maneira muito respeitosa a todos aqueles que contribuíram para que ele chegasse ao ponto que chegou. É mais do que compreensível, final de governo, um grupo de trabalho muito denso, um tema tão importante, que eles tivessem um entusiasmo ou até a convicção de que poderia já ser apresentado na forma de projeto para que
fosse deixado como legado. E é um legado que vai ser aproveitado com seus aperfeiçoamentos de curto, de médio e de longo prazo, como o próprio ministro faria se ele tivesse continuado. Ministro, dentro dessa questão de sequências de projetos, o governo Dilma chegou a preparar, elaborar uma minuta ali com relação ao marco da internet, um novo marco da internet. E atualmente já tramita no Congresso também, dentro da comissão especial ali da Câmara, propostas nessa linha. Como é que o senhor pretende trabalhar? O senhor vai partir do zero ou o senhor pretende fazer uma... Não vamos partir do zero. Nós vamos partir da visão, como disse agora há pouco para Elvira, de que todo grande projeto pode ser aperfeiçoado sempre. Esse projeto, eu já conheço ele razoavelmente bem, da leitura dos estudos que eu fiz nos últimos 10 dias, mas eu tenho certeza absoluta que ele tem muitos aspectos positivos. Mas preservando o marco civil votado pelo Congresso. Agora só a regulamentação que você vai atualizar. Você pode, na regulamentação, fazer os aperfeiçoamentos e no caso de você identificar alguma dificuldade em algum ponto, você pode enviar um projeto de aperfeiçoamento, como qualquer tema no país. Mas dentro que o senhor já viu ali a proposta do governo Dilma, o que o senhor destaca ali que pode dar continuidade? Não, eu acho que é o objetivo. É o objetivo. É evidente, a Elvira lembrou aqui um número de 100 bilhões, 80 bilhões. É um objetivo bastante abrangente, né? Levar a internet com o menor custo possível, e o menor possível até a gratuita em alguns lugares ou alguns segmentos, para todo o país. Então, vamos ver como atingir esse objetivo dentro das possibilidades. Vamos identificar os problemas que tem esse projeto. Eu posso afirmar a vocês que essa será uma das grandes prioridades nossas. Trocando de chapéu, ministro, na área da ciência e tecnologia, o governo federal assegura mais ou menos 80% dos valores de bolsas para 300 mil bolsistas que recebem financiamento, CAPES, etc. e tal. E um dos projetos importantes que foi muito, digamos, valorizado no governo Dilma é o Ciência Sem Fronteiras. Como é que o senhor imagina tratar essas questões? Os bolsistas podem ficar tranquilos que, apesar do cobertor curto, vai ter cobertor para todo mundo? Marco, nos setores vinculados às comunicações, nós vamos nos esforçar para incentivar a vinda do maior volume possível de recursos da iniciativa privada. Porque é correto que seja assim, com incentivos, trazendo segurança para que esses investimentos aconteçam. Na pesquisa, na inovação, na tecnologia, nós temos que ter clareza que a maior parte dos recursos virão do Tesouro. São recursos a fundo perdido. Isso em qualquer país do mundo e continuará sendo assim no Brasil. O Brasil, infelizmente, ao longo da sua história, tem investido muito pouco em pesquisa, em tecnologia, inovação, o que nos torna muito dependente dos outros países. Isso é claro para todos. O Brasil tem hoje uma dimensão que justifica nós aumentarmos a prioridade na aplicação dos recursos do Tesouro essa área. E eu assumi esse compromisso público com todas as instituições, profissionais de altíssimo nível que trabalham nessa área. Eu já estive com uma parte expressiva das suas principais lideranças para dizer que serei realmente um carro-chefe, um cabo eleitoral desses setores junto ao governo para conseguir mais recursos. Eu diria que, assim como a Adib Jatene foi para a área da saúde na questão de recursos, eu vou me esforçar para que essas pessoas tenham em mim uma confiança muito grande na parceria para termos no orçamento uma participação cada vez maior. Essa parte de pesquisa, tecnologia, inovação, apenas com recursos públicos para termos os avanços que precisamos e que podemos ter graças à qualidade das nossas universidades, que tem formado profissionais exemplares, que se formam aqui, se aperfeiçoam no exterior em alguns casos, voltam, têm condições de avançar muito em diversas áreas de demanda que existe, mas tem faltado bastante recurso. Ministro, se eu não me engano, um dos maiores problemas que você vai enfrentar e que assim, no que diz respeito à população como um todo,
é essa migração para o sistema digital de televisão, né? Tem um calendário que está aí para ser cumprido e tem uma meta que queria ver se o senhor pretende mantê-la, que é cada cidade desligar o sistema analógico quando 93% dos lares, né, estiverem em condições de receber sinal digital, não é isso? Há quem ache que 93% é muito alto, né? É um percentual muito alto. Você esperar que 93% ou tenham TV digital ou tenham conversor, se não tiver televisor digital, né? Você pretende manter tanto o calendário como, sobretudo, essa meta? Tereza, se eu posso só complementar a pergunta? Na última semana de governo, a presidente Dilma alterou o decreto, fez um novo decreto em que ela não há mais uma data, um prazo final para o desligamento da TV analógica. Esse prazo foi e voltou. Queria saber o que o senhor pensa disso. Se deve haver um prazo final ou se o processo vai caminhando na sua velocidade. André, quem não tem prazo não vai para lugar nenhum. É fundamental que tenha prazo. Se os prazos foram eliminados, eu não quero ser leviano aqui de criticá-los, porque de repente existe um fundamento, uma razão, mas só em último caso para não ter prazo. Se não tem prazo, jamais será implantado. Quero citar aqui o primeiro caso, que foi a cidade de Rio Verde, né? Já estava no estado de Goiás, que tinha o prazo do percentual e o prazo de data. E quando chegamos na data, alguns meses atrás, nós tínhamos lá apenas 85% e não 93%. E o Ministério houve por bem bancar, interrompeu, não deu nenhum problema. Hoje a cidade está 100% digitalizada, então valeu a pena bancar. Por quê? Porque tinha também o prazo em relação à data, não apenas em relação à meta. Agora, aí as pessoas se ajustaram. Se ajustaram, não teve nenhum problema. Passado algumas semanas, não há nenhuma crítica e a cidade está muito feliz. Mas agora vem Brasília, né? Agora vem Brasília. Sim, mas Brasília sabe. Brasília sabe, está preparada. Marcum, se você não tiver prazo, se você não impor em alguns momentos, principalmente quando são projetos de massa, você não vai conseguir fazer nunca. Ministro, vamos fazer mais um rápido intervalo. Palavras Cruzadas volta daqui a instantes. O programa está sendo gravado, mas agradecemos muito a sua participação, seja pelo portal da TV Brasil, pela página do programa no Twitter, no Facebook. Escreva pra gente. A gente volta já. Estamos de volta com Palavras Cruzadas, hoje entrevistando o ministro das Comunicações, mais exatamente Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O nome ficou Gilberto Kassab, ficou grande, né? Ministro, eu queria falar um pouco de política. Eu sei que o senhor é presidente de um partido que teve um papel importante nas últimas articulações, né? E tem um papel no Congresso, um partido relativamente novo. Como é que o senhor acha que vai ser o apoio para o governo Temer, interino ou permanente, no Congresso Nacional? Marcum, eu tenho dito que o Brasil tem hoje uma oportunidade ímpar. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Nós temos hoje na presidência da República, interino ainda, alguém que conhece o Congresso como poucos. O presidente Sarney lá atrás, quando ocupou a presidência da República, ele não tinha, quando no cargo, a experiência que o Michel Temer tem hoje. Michel Temer chega à presidência tendo sido 3 vezes presidente da Câmara, tendo sido líder do maior partido em diversas oportunidades e com uma base dentro da Câmara dos Deputados de aproximadamente 400 deputados e no Senado Federal de aproximadamente 60 senadores. É algo muito expressivo, um capital que nenhum presidente, um capital político que nenhum presidente teve e, portanto, com grandes chances, comparativamente ao presidente Lula, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, Itamar, a presidente Dilma, de promover parte ou todas as reformas fundamentais para o país. Fundamentais. Eu diria que a gestão do presidente Temer terá, na aprovação das reformas, caso elas ocorram, a sua grande marca.
será um governo curto, um governo de 2 anos e meio. Portanto, um governo que pode deixar como legado justamente a reorganização do país. O país passou nos últimos 20 anos por governos com marcas notáveis. Dizer que a gestão do presidente Fernando Henrique não teve marcas notáveis, lógico que teve. Todos sabem que teve. E da mesma maneira do presidente Lula. Quando eu falo presidente Lula, é presidente Dilma. Agora, fruto de circunstâncias internas e externas, o país tem uma necessidade muito maior de aprovação das reformas. Mas também, política, administrativa, da Previdência. E esse governo, tendo à frente o Michel Temer, tem melhores condições que os outros governos de aprová-las. Se aprová-las, já se justificou esses 2 anos e meio de governo. Mas ele perguntava sobre o PSD. No governo Dilma, o senhor ocupava o Ministério das Cidades, um ministério forte, com um programa importante como Minha Casa Minha Vida, e o PSD foi diminuindo o percentual de votos da bancada, até que passou-se para o outro lado e votou a favor do impeachment. Mas nos últimos tempos era assim, 50%, 40%, 30% da bancada votavam com o governo. Apesar de todas, o senhor agora ocupa um super ministério, né? E acabou de apresentar essas vantagens comparativas todas do presidente Temer. Mesmo assim, voltando ao seu partido, o seu partido agora vai dar 100%, 80% de votos para o governo? Tereza, primeiro, no momento em que a crise se aprofundou, o partido teve uma postura correta. O partido teve uma postura de liberar os seus parlamentares, em especial nas questões políticas. E é natural que os parlamentares, e aí a posição da grande maioria era intransigente, eles não queriam de maneira nenhuma abrir mão das suas convicções. Eles cada vez mais foram se aproximando da famosa voz das ruas, não é? E existia uma vontade majoritária do país por mudanças. Se o governo do presidente Temer ele caminhar no rumo que a sociedade quer, no rumo das reformas, é evidente que todos os partidos, não só o PSD, terão uma tendência de manter esse nível de apoiamento que existe hoje, que é um nível que nenhum presidente da República nos últimos 30 anos teve aqui no Brasil. Qual é o maior desafio do governo Temer? Promover as reformas. Marco 1, no momento em que existe uma escassez de recursos, você precisa aproveitar para reorganizar o país, reorganizar o governo, do ponto de vista administrativo. Timidamente já começou, mas é um indicativo, é um exemplo, uma medida exemplar. A reforma tributária, todos sabem que se você no Brasil não definir com mais clareza as receitas e responsabilidades dos municípios, todos vão quebrar. Os estados, todos vão quebrar. Já visto aí, vocês estão acompanhando os governadores que semanalmente vêm em Brasília, não é nem com o pires na mão mais. Eles vêm desesperados clamar por moratória. Nós já estamos nesse nível. Você tem diversos governadores vindo aqui a Brasília pedir moratória de 1 ano em relação às suas dívidas com o governo federal. Então, algo está errado. E nós só podemos consertar essa situação com as reformas tributária, fiscal e também a reforma política. Nós só vamos melhorar o sistema de representação no parlamento, no executivo, com partidos mais enraizados na sociedade, com partidos melhor representados, com mais participação da sociedade. E enquanto nós tivermos uma reforma política, nós vamos ter muita dificuldade de melhorar no patamar, no nível que a gente quer melhorar. Ministro, dentro de uma questão prática, olhando para o calendário, a gente tem agora junho, julho, quando tem festas juninas, o Congresso esvazia, tem um recesso. Na sequência, Olimpíadas e na sequência, eleições municipais. Você acredita que dá para arrumar casa nesse meio tempo? Afinal de contas, a reforma da Previdência, a reforma política, todas as reformas que foram citadas, são temas que já vêm há anos dentro do Congresso. Você acredita que o Michel Temer, mesmo com a base de 400 que está sendo colocada, que até o momento também não foi testado, vai conseguir, até o final do ano, conseguir aprovar alguma dessas medidas? É o que eu disse agora há pouco. Se os outros presidentes não conseguiram, o presidente Temer tem uma facilidade maior ou uma dificuldade menor, porque é uma base muito expressiva e, mais do que isso, ele tem uma experiência que os outros presidentes não tinham.
Ele tem um conhecimento. O Michel Temer, sem a caneta de presidente da República na mão, ele se elegeu 3 vezes presidente da casa, com a caneta de presidente, com a liberdade que ele teve de compor a sua equipe. É uma equipe muito unida. Os ministros principais do governo, ele escolheu. Então, vai ter unidade de governo, não é? É evidente que teve uma composição partidária, é natural numa democracia, até porque o Poder Executivo precisa do apoio do Parlamento, mas o núcleo do governo são pessoas muito próximas a ele. O ministro Serra, o ministro Meirelles, o ministro Romero Jucá, o ministro Padilha, o ministro Gedel, sob o comando de alguém que conhece o Congresso. Então, eu acho muito difícil que a gente tenha daqui para frente no país, nos próximos anos, alguém com essa peculiaridade, com essa facilidade de encaminhar os projetos para o Congresso e com chance grande de aprová-los, eu acredito. Ministro, só queria voltar um pouco à questão específica do seu ministério. O senhor falou no bloco anterior sobre a importância da internet, da banda larga, da expansão. Há 5 anos, aproximadamente, foi recriada a Telebrás, com o objetivo justamente de ajudar nessa massificação da banda larga. Nesses 5 anos ela acumulou mais ou menos 500 milhões de prejuízo e com resultados questionáveis. Que destino o senhor pretende dar à Telebrás? O senhor pretende manter o presidente Jorge Bittar, ex-deputado, no comando da empresa? O que o senhor pode contar sobre o futuro da Telebrás? Como eu disse em relação a todas as pessoas que eu encontrei no Ministério, também na Telebrás o presidente Jorge Bittar foi deputado federal comigo. É uma pessoa que tem conhecimento do setor, é uma pessoa inteligente. Ainda não conversei com ele, vou conversar, tenho certeza que ele tem muito a colaborar. Não posso dizer se ele vai ficar ou não vai ficar, porque isso eu não estou dizendo em relação a ninguém, seria uma leviandade. Mas é uma pessoa capacitada, talentosa e que eu sei também está contribuindo com o seu trabalho lá desde que eu cheguei, não paralisou em nada as suas atividades. Mas a Telebrás, assim como todas as organizações, todos os órgãos dos 2 ministérios, ela passará por uma avaliação, sim, natural em qualquer governo que se inicia. Ministro, eu queria esclarecer um ponto também. A questão de políticos e meios de comunicação. O senhor, respondendo aqui a Tereza, disse que político já não pode ter rádio e televisão, se eu entendi bem. Ele pode. Mas só que tem, né? É grande o número de em nome emissoras, de outros, né? Em nome deles também, meios que eles tinham antes de ter um mandato, ou em nome de mulher, cônjuges, filhos e tal. Eu me lembro que o ex-ministro Paulo Bernardo, numa entrevista aqui mesmo na IBC, disse que é mais fácil você tirar um presidente da República do que caçar ou tirar uma rádio ou uma televisão de um político, porque depende da aprovação de 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Primeiro, você tem que ter muita clareza na lei, não é? Para que haja segurança de parte do governo em adotar as medidas necessárias. É evidente, ninguém pode ser a favor de permitir essa convergência, porque passa a ser uma luta desigual, passa a ser um abuso do poder econômico. Um cidadão que tem um órgão de comunicação seu, à sua disposição, porque ninguém imagina que alguém que seja proprietário vai ter essa sua empresa trabalhando contra um projeto seu. Então, a lei é correta, é inteligente. Se tiver abusos que violem a lei, vamos agir para que haja as punições. Eu sou muito tranquilo em relação a isso e com muita clareza eu defendo a lei e defendo que a legislação seja aplicada. Ministro, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua entrevista, a sua participação aqui no Palavras Cruzadas. E a você que está em casa, convidar para estar aqui na próxima quarta-feira, às 10 da noite. Uma boa semana e até lá.